Olá, por aqui, Pastor Edival, e aqui o Sion Channel, o canal da Igreja Batista Monte Sião. Vamos meditar hoje em mais uma porção da Palavra de Deus. E quero convidar você que já é papai, você que já é mamãe, e você que sonha aí em formar uma família, está prestes a formar uma família, que sonha em ser papai, em ser mamãe, fique conosco aqui. Fique conosco nessa meditação da Palavra de Deus que se encontra ali em Provérbios 22, 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Este registro bíblico nos desafia a refletir sobre como se dá o ensino da criança e do adolescente. Pois ensinar é mais do que transmitir conhecimento, é exercer a pedagogia no sentido amplo da palavra. A palavra pedagogia, ela tem origem lá na Grécia Antiga, que paidós significa criança e agogé significa condução. Ou seja, o pedagogo era o escravo que conduzia as crianças à escola e cuidava para que ela executasse as tarefas do cotidiano. Atualmente, denomina-se pedagogo o profissional cuja formação é a pedagogia, que no Brasil é a graduação do magistério. Então, como ensinar? Como condutores, devemos saber que nossa maior, se não única fonte de autoridade para ensinar, é o exemplo. Por isso, Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Confira que o texto diz, ou melhor, confira que o texto não diz o caminho, mas sim no caminho. Há uma sutil diferença entre o e no caminho. Enquanto o caminho sugere falar a direção ou o modo como a criança deve prosseguir, e aí ela aprenderá conforme a sua sorte. Enquanto no caminho sugere que a criança aprenderá sendo instruída como espectadora, pois o educador, com o seu exemplo, instruirá, ou seja, não apenas falará, mas mostrará sendo o exemplo. Jesus, que era mestre por excelência, após ter lavado os pés dos discípulos, que eram seus aprendizes, disse: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João 13,15. Infelizmente, estamos vivendo em uma sociedade onde os pais não querem mais viver o ônus de educar uma criança. Tem, na maioria das vezes, terceirizado essa função. Educar é simples, mas é trabalhoso, requer paciência e muita disposição. E é o que os pais nos dias de hoje quase não têm tido. Deixam seus filhos pelo caminho, à própria sorte, e como a criança sempre procurará uma figura em quem se espelhar, não tendo o pai ou a mãe como essas figuras atuantes na educação diária, essa criança terá sua admiração voltada para pessoas que talvez tenham princípios e condutas antagônicas nos quais os pais foram educados. E isso, com certeza, dará um nó na cabeça desta criança, que facilmente poderá ser doutrinada por quem passe mais tempo ao lado dela. E aí? Você tem se preocupado com a instrução dos seus filhos? Ou você é daquele ou daquela que diz: faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Saiba você que uma atitude fala mais que 1000 palavras. A criança, com certeza, aprenderá muito mais fácil quando a sua atitude for condizente com aquilo que você fala. Um grande pecado que os pais têm cometido nos dias de hoje é privar os filhos de algumas decepções,
ao dizerem sempre sim para eles, quando o necessário seria dizer não. Mas não o dizem para que os filhos não os incomodem com a sua decepção, pois aí pode vir o choro, o se jogar no chão, o espernear, quando não, filhos que chutam os pais, dominando-os com a sua estutícia e trazendo total vergonha sobre esses pais, pois essas atitudes podem acontecer em qualquer lugar, quando esse filho é contrariado. Independentemente do local onde isso aconteça, essa atitude não pode ser tolerada por nenhum dos pais. Precisa ser corrigida com certeza. Não em público, é claro, mas em um lugar reservado e sem ira no coração. Pois tais fatos não podem e não devem se repetir. E se você, pai ou mãe, não tomar uma atitude, será sempre dominado por esse serzinho que parece inofensivo, mas que amanhã poderá se tornar um enorme problema se a sua estutícia não for incomodada. Provérbios 15:22 nos diz: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Algo que tenho visto com muita frequência e que talvez esteja acontecendo com você é permitir que a criança fique horas exposta à frente de uma TV ou de um celular. E o pior, sem supervisão. A criança ainda não tem discernimento e não sabe o que é real ou o que é virtual. Para ela, tudo que passe pelos seus olhos é fato, é realidade. Cabe a nós, como pais, decidir desde a primeira infância, decidir o que dar aos nossos filhos, pois tudo o que eles veem alimentará o seu intelecto e se somará na construção do seu caráter. Como pais, precisamos ter o discernimento de que existem momentos de dizer sim e momentos de dizer não. Se a sua criança não aprender a lidar com as frustrações enquanto criança, crescerá e se tornará um jovem adulto problemático, tanto para a família quanto para a sociedade. Pois a vida real e adulta nem sempre é ou acontece do jeito que queremos. E essas experiências frustrantes são extremamente necessárias para formatar uma criança a ser um jovem e um adulto equilibrado e que tenha estrutura para passar por decepções no decorrer de suas vidas. Papai, mamãe, eu sei, os dias hoje estão difíceis, onde na maioria dos lares, tanto papai quanto mamãe exercem uma jornada pesada de trabalho fora do lar. Mas isso não é desculpa para que você negligencie a educação de seu filho, pois sabe que Deus confiou o seu filho a você, e não à escola ou a um terceiro. E se o seu filho amanhã não vier dar certo como ser humano, ou seja, alguém que ajude a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor, é claro, a escola e o terceiro que cuidou desta criança terão sim sua parcela de culpa, mas o maior culpado será você, papai, e você, mamãe. Pois é quando criança que temos a influência de direcionar o caminho pelo qual os nossos filhos irão seguir na sua vida futura. Por isso, Provérbios 22:6 nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Espero que essa porção da palavra de Deus possa ter feito diferença na sua vida. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e faça de nós pais melhores, pais atuantes, pais que realmente se importem com a educação dos nossos filhos, para que os nossos filhos nos dias de amanhã se somem a uma sociedade muito melhor do que a nossa. Amém? Se essa reflexão fez diferença na sua vida hoje, por favor, compartilha ela aí. Compartilha ela
para alguém que você ama, para um seu conhecido, para um parente, enfim, compartilha ela, que eu tenho certeza que fará diferença na vida de uma pessoa que você conhece, amém? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva e libere o sininho, pois nós temos novidade todos os dias. E quando essa novidade aparecer, nós o avisaremos, amém? Outra coisa, dê um joinha, dê um like aí, tá? Dê um like aí para ajudar a gente a divulgar o canal. Deus abençoe e até a próxima.